Olá, eu sou a Pamela, monitora da disciplina de Geomorfologia Continental e Pedologia, ministrada pelo professor Paulo Leal. Estou aqui para poder apresentar em forma de vídeo o que nós vivenciamos e estamos vivenciando durante esses meses de monitoria. Bom, tudo se iniciou no primeiro semestre de 2022 com o processo seletivo da monitoria. E existem dois motivos pelos quais me fizeram tentar pelo processo, sendo o primeiro, tanto Geomorfologia Continental quanto Pedologia contribuíram de forma significativa na decisão de temas de TCC. O segundo é que no final de 2021 eu tinha finalizado um período de residência em Geografia, onde a prática docente era uma das principais atividades. Então eu vi na monitoria uma oportunidade de dar continuidade em práticas docentes. Após todo o processo seletivo, juntamente com o resultado, eu tive a minha primeira reunião com o professor da disciplina, onde nós tratamos assuntos referentes à primeira turma de Geomorfologia Continental, uma turma de quarto período, que seria no primeiro semestre de 2022, e no segundo semestre com a turma de Pedologia, que é uma turma de terceiro período. Nessa reunião, a gente tratou sobre agenda da disciplina, métodos de avaliação, atividades que poderiam ser feitas ao decorrer do semestre e coisas relacionadas ao trabalho de campo. Um dos objetivos de um monitor, além de práticas direcionadas aos alunos, existem também práticas direcionadas ao orientador, lembrete, coletas de dados referentes ao trabalho de campos, datas e etc. Uma das metodologias utilizadas e também a fim de estreitar o relacionamento entre aluno-professor, monitor-aluno e etc., nós criamos um grupo de WhatsApp com essa finalidade e também a fim de jogar informações, lembretes referente às aulas. Já no que diz respeito às monitorias e por conta da conjuntura da turma, em termos de disponibilidades, as monitorias elas eram focadas em grupos ou até mesmo pessoa. Eu estava disponível e parte da turma estavam com muitos compromissos referente a trabalho de campo, muitas disciplinas, então eu me dispus a isso, porque era muito difícil juntar todo mundo e para não deixar de realizar a monitoria, eu fiz essa adaptação. Em paralelo às atividades que eram feitas enquanto monitora direcionada aos alunos, também tinham as reuniões semanais ou quinzenais, dependendo da conjuntura, junto ao orientador, professor da disciplina, onde nós montávamos atividades que seriam feitas no final das aulas. E no que consistia essa proposta? Nós levaríamos os alunos para o laboratório, usaríamos o Google Earth para poder mapear essas feições erosivas. E a partir das ferramentas imagens históricas, eles falariam sobre as diferenças observadas nessas feições. Após o mapeamento e também a descrição desses processos erosivos, a gente juntou todos os processos mapeados e discutimos. A discussão foi totalmente proveitosa porque todos os alunos aproveitaram e gostaram bastante da atividade. Nós obtivemos bons resultados frentes às atividades que foram feitas durante o semestre na turma de Geomorfologia Continental. A monitoria ela tem contribuído muito para a minha segurança em apresentações, práticas e até mesmo iniciação a docências e metodologias que podem ser usadas para poder ensinar e passar um conteúdo de forma mais enriquecedora. Para esses resultados e práticas docentes que foram feitas ao longo da disciplina de Geomorfologia Continental, eu li as biografias, as referências, que são utilizadas para as aulas, como Decifrando a Terra, Fundamentos da Geomorfologia e os livros do Antônio Guerra. Bom, esse foi os resultados parciais da monitoria e espero que vocês tenham gostado. Olá, eu sou Vinícius Gorito, monitor da disciplina Evolução. Meu projeto de monitoria foi Evolução e Mídia em Linhas Cruzadas, que é uma continuação do projeto de monitoria realizado em 2021. A disciplina Evolução, que retornou ao modo presencial no período 2022.2, tem aulas teóricas às terças-feiras das 16 às 18 horas e aulas práticas às quintas-feiras das 12 às 16 horas. Uma das minhas atribuições ao longo do programa de monitoria foi acompanhar e auxiliar o professor em todas as aulas da disciplina e para prestar um apoio didático-pedagógico complementar e ajudar os alunos no entendimento dos conceitos e discussões que envolvem a disciplina, foram realizados 2 encontros de monitoria semanais fora do horário de aula.
projeto de monitoria foi pensado como uma forma de aprimorar nos alunos o entendimento do conteúdo trabalhado na disciplina e colocá-los para usar esse conteúdo de maneira crítica em situações cotidianas. Para isso, foi realizado o planejamento e aplicação de uma atividade didática focada na análise crítica de um programa televisivo atual que abordou a teoria da evolução. E a motivação para esse projeto é considerar que na formação em ciências biológicas é importante que os alunos tenham os conhecimentos necessários para analisar as mídias que tratam de conceitos científicos, deixando a posição de espectadores passivos para se formarem como consumidores críticos desses materiais. A mídia escolhida foi o episódio Você Tem Medo de Darwin, do programa Linhas Cruzadas, exibido na TV Cultura no ano de 2021, e esse programa aborda diversos temas da cultura intelectual e tem um formato de entrevista encenada entre a jornalista Thaís Oyama e o filósofo Luiz Felipe Pondé. No episódio escolhido, o assunto abordado foi a teoria evolutiva darwiniana e sua relação com outras áreas da ciência, da sociedade e da cultura. A partir da análise do vídeo, foi criado um roteiro para a atividade com questões planejadas de forma a exigir o entendimento dos alunos sobre algumas características fundamentais da teoria evolutiva darwiniana e suas relações históricas com outras áreas da ciência e da sociedade. E, além disso, era necessário que os alunos fossem capazes de reconhecer as mudanças que ocorreram na teoria da evolução desde Darwin até a atualidade. O roteiro que guiou a discussão dos alunos ao longo da atividade teve 5 questões, que estão expostas aqui, e a atividade foi aplicada tanto no segundo período de 2021 quanto no primeiro período de 2022. Nos primeiros 15 minutos de aula, o roteiro da atividade foi apresentado aos alunos para que pudessem sanar as dúvidas iniciais no entendimento das questões, então os alunos foram convidados a assistir ao programa. E, posteriormente, os alunos puderam se reunir em grupos para discutir o conteúdo do programa e responder as questões colocadas pelo roteiro. No período 2021.2, a turma foi dividida em 10 grupos e no período 2022.1 foram formados 7 grupos. Essa parte da atividade foi realizada por videochamada pelo Google Meet e ao longo das aulas os alunos tiveram a possibilidade de expor as dúvidas à turma e discutir com o professor e monitor o conteúdo trabalhado no programa. No fim da atividade, cada grupo entregou um relatório de prática com as respostas pela plataforma Google Classroom e, além disso, no período 2022.1, nós solicitamos que os alunos respondessem a um pequeno formulário de avaliação da atividade por meio da plataforma Google Forms. A correção dos relatórios foi feita em duplo cego pelo monitor e docente da disciplina, sob orientação do professor, para que fosse avaliado se os alunos foram capazes de analisar o programa a partir do conteúdo trabalhado na disciplina. No período 2021.2, 5 dos 10 grupos foram capazes de atingir mais de 80% de aproveitamento e o restante dos grupos atingiu entre 60% e 80% do esperado nas respostas. No período 2022.1, 2 grupos tiveram aproveitamento acima de 80% e os 5 grupos restantes tiveram entre 60% e 80% de aproveitamento nas respostas. Sobre a avaliação da atividade feita pela turma, realizada no período 2022.1, 17 alunos responderam ao questionário e todos eles julgaram que as atividades didáticas que utilizam análise de mídias são capazes de incentivar uma postura mais crítica dos alunos em relação à representação que as mídias de massa fazem dos assuntos científicos. Cerca de 47% dos alunos considerou ótima a proposta do uso de mídias no ensino de evolução e 47% classificou a proposta como boa. E 82% dos alunos consideraram que, a partir das discussões realizadas na prática, foram capazes de entender melhor o conteúdo da disciplina. E 88% dos alunos responderam que, se assistissem ao mesmo programa fora da disciplina, provavelmente não teriam a mesma compreensão das questões discutidas em aula. E, por fim, 76% dos alunos consideraram que as práticas que trabalham com análise de mídia são mais agradáveis que outras práticas da disciplina. E essas respostas vão de acordo com alguns dos comentários deixados pelos alunos no formulário de avaliação, que revelam que o uso das mídias ajuda muito na compreensão do conteúdo e na formulação de novas dúvidas e questionamentos, uma vez que essas atividades são capazes de aguçar o senso crítico dos alunos. E, além disso, eles também comentaram que esse tipo de atividade torna o aprendizado mais divertido e prático e deixam as aulas mais fáceis de digerir ou menos exaustivas. Então, a atividade realizada funcionou como indicativo das dificuldades que os alunos apresentam no entendimento dos conceitos básicos da teoria evolutiva darwiniana e acreditamos que sua realização teve um efeito positivo no aprofundamento da compreensão dos conteúdos abordados ao longo do período e nos resultados obtidos pelos alunos na disciplina. E, a partir dos formulários de avaliação, pudemos concluir que a prática se mostrou capaz de despertar curiosidade e interesse dos alunos em relação ao conteúdo da disciplina e incentivar a mobilização de seus conhecimentos de forma crítica para atividade analítica em discussões com seus colegas de turma. Essas foram as referências utilizadas na realização desse projeto. Eu agradeço a todos pelo espaço e um abraço. Olá, eu sou a Maria Laine, sou monitora da disciplina de Projeto Cultural 1, ministrada pela professora doutora Maria Tereza Matos de Moraes, e vou falar para vocês um pouco, sobre todo o processo da monitoria até aqui. Bom, falando então, sobre a monitoria da disciplina de Projeto Cultural 1, ela tem como principal proposta, a familiarização com as práticas pedagógicas no ensino de projetos culturais. E essa disciplina de Projeto Cultural 1, ela busca debater o conceito de evento cultural
e também, né, o processo da elaboração técnica de projetos voltados para a realização de eventos culturais. E, por fim, ela acaba também propondo o desenvolvimento de pitching dos projetos que são apresentados pelos alunos no decorrer de cada semestre. Falando um pouquinho, né, sobre a motivação da monitoria, desde o início do curso, e em especial quando eu cursei essa disciplina de Projeto Cultural 1, eu percebi, né, que eu tinha uma afinidade com essa área de planejamento e de elaboração de projetos, principalmente por conta da minha habilidade na escrita, que eu fui desenvolvendo, né, durante a minha graduação anterior em letras. E essa licenciatura que eu fiz, ela acabou também me possibilitando ter um contato com práticas pedagógicas. E, além disso, durante a minha trajetória acadêmica, né, eu já venho atuando com a elaboração de projetos, também já tive alguns projetos aprovados em alguns editais de fomento. Então, todas essas questões acabaram me motivando a ser monitora da disciplina, e isso também, né, tem me ajudado bastante, tanto a aumentar o meu conhecimento na área e também aumentado a minha vontade de seguir pelo caminho da docência futuramente. E falando um pouco agora sobre os objetivos, né, eu acredito que os objetivos, eles sejam uma via de mão dupla, porque enquanto a monitoria, ela auxilia o meu desenvolvimento pedagógico e me prepara para estar em sala de aula futuramente, consequentemente, essas habilidades, né, que eu venho desenvolvendo, elas acabam também me possibilitando contribuir no desenvolvimento, né, dos estudantes e dos seus projetos, e além de também me possibilitar estimular alguns debates, tanto sobre os projetos analisados, quanto os projetos que esses alunos vêm desenvolvendo. Como metodologia de ensino, né, nós temos aulas expositivas, debates com profissionais do mercado, visitas a eventos culturais, elaboração de projetos e análise técnica de projetos culturais aprovados em diversos editais e leis de incentivo. Como resultados parciais, nós temos em 2022.1, junto com a TT Matos, análise dos projetos Som na UF e Araribóia-Cine, apresentação do material didático através de PowerPoint semanalmente, desenvolvimento de 5 projetos culturais junto com a turma, desenvolvimento de pitching desses 5 projetos desenvolvidos pelos grupos, junto com a apresentação e perguntas da banca e da turma, conversa sobre patrocínios e financiamento com o Departamento de Patrocínios da Oi Futuro, Luciana Adão e Sandro Rosa, e visita à exposição Van Gogh e seus contemporâneos na Casa França Brasil e ao Centro Cultural Oi Futuro. Já em 22.2, junto com a Priscila Seixas, nós tivemos análise de 6 projetos desenvolvidos pela produtora Burburinho Cultural, uma aula expositiva com duração de 3 horas, essa aula expositiva, no caso, ela foi ministrada por mim, e o desenvolvimento inicial dos 7 projetos da turma. E eu queria só deixar uma observação, né, sobre essa questão de estar atuando com 2 professoras diferentes. Esse processo ele tem sido muito enriquecedor para mim e para o meu processo na docência, porque assim eu tenho a oportunidade, né, de conhecer 2 métodos e 2 abordagens diferentes sobre a mesma disciplina. E essas são algumas fotos das visitas que nós fizemos. Bom, por fim, né, falando um pouco sobre as referências, nós temos o Teixeira Coelho, no Dicionário Crítico de Política Cultural. Temos o Rômulo Avelar, O Avesso da Cena, Notas sobre Produção e Gestão Cultural. Maria Helena Cunha, Planejamento Estratégico de Projetos e Programas Culturais. E Heloísa Bueno Rodrigues, Projeto Cultural, Reflexões para além de um Instrumento Técnico. Bom, esse é um pouco do nosso trabalho até aqui, né? Eu agradeço primeiro pela oportunidade de ser monitora da disciplina de Projeto Cultural 1, ao lado da TT e da Priscila, e também pela oportunidade de apresentar esse trabalho incrível para vocês. Olá, meu nome é Adriana Ribeiro da Cunha, sou monitora da disciplina de Estágio Supervisionado em Cuidado Farmacêutico e vou falar um pouco sobre o projeto de iniciação à docência e cuidado farmacêutico, intitulado Uso da Simulação Realística para Avaliação das Habilidades de Cuidado Farmacêutico. Este projeto foi aplicado no primeiro semestre de 2022, como parte da avaliação dos alunos.
A disciplina tem como objetivo a prática do atendimento farmacêutico e realizamos esses atendimentos no CASIC, Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores, localizado no campus Mequinho da UF, no centro de Niterói. Adotamos o método da simulação realística como o objetivo de promover um ambiente protegido e controlado de uma forma que represente a realidade da prática profissional. Assim, os alunos podem aprimorar a habilidade clínica sem colocar em risco a saúde do paciente. Eles podem treinar as habilidades e as competências profissionais para a prática do cuidado farmacêutico com abordagem de assuntos diversos, orientações e intervenções farmacêuticas que julgarem apropriadas. O objetivo dessa prática de simulação é o treinamento de condução de uma consulta farmacêutica, adequação da linguagem técnica para a devida compreensão do paciente, promover a habilidade de escuta do paciente com a devida condução da conversa para respeito do tempo limite de consulta. Em caso de problemas de farmacoterapia encontrados, qual abordagem deve ser feita? Elaboração e montagem de material informativo para educação em saúde e devida compreensão do paciente, seja em formato de folhetos, guias ou vídeos. Aprendizado na elaboração de carta de encaminhamento a demais profissionais. Ao longo do semestre, os alunos observam os atendimentos realizados pelo farmacêutico, professor da disciplina, e podem realizar algumas observações se acharem necessário. Após algumas consultas, os alunos são orientados a fazerem pesquisa e elaborarem um método de atendimento para o público de hipertensão arterial ou diabetes, para ser apresentado ao final do semestre como avaliação. Aqui estarei relatando o projeto para a hipertensão. A consulta simulada é realizada de forma virtual pela plataforma do Google Meet. Os alunos estão presencialmente no CASIC, como se fosse atender um paciente virtual em formato de visita domiciliar. A monitora entra com um perfil de e-mail fictício, fazendo um papel de paciente. Para embasamento da simulação, foram elaborados alguns materiais, como a ficha de dados do paciente fictício, contendo o perfil do paciente, histórico social, rotina de alimentação, problemas de saúde ou queixas, montagem de exames médicos, criação de e-mail para a consulta do paciente fictício e roteiro para cada consulta, a de primeiro atendimento e de primeiro e segundo retorno. Na primeira consulta, o paciente é diagnosticado previamente com hipertensão após queixa de problemas relacionados à doença, como dores de cabeça. Faz uso de diurético, baixa ingestão de água, não possui exames e relata pouco conhecimento da doença. É sedentário e possui histórico familiar de doenças vasculares. Na segunda consulta, o paciente relata um episódio de atendimento de emergência após passar mal com fortes dores no peito. Ele foi para a UPA, sendo realizado o exame, e os valores se encontram alterados, acima dos valores de referência. Foi prescrito pelo médico novos medicamentos, solicitação de exame e retorno em um mês. Os alunos podem entregar no final da consulta os materiais que prepararem para o paciente, como materiais de educação em saúde, vídeos e folhetos e tabelas de medida de pressão arterial. Na terceira consulta, o paciente seguiu as orientações das consultas anteriores e tem melhorado a qualidade de vida. Então, o paciente relata que seguiu as orientações, os exames que foram solicitados anteriormente ficaram prontos e agora os valores estão dentro dos valores de referência. Relata também a regulação da alimentação e da gestão de água, com horários agora definidos, e a prática de exercícios regulares. No final da consulta, os alunos entregam para o paciente novos materiais preparados, como tabela de orientação para a utilização de medicamentos e encaminhamento para outros profissionais de saúde. Ao final das 3 consultas, é esperado que os alunos possam estar mais seguros para conduzir um atendimento com o paciente, conseguir ter controle do andamento da consulta, tendo a habilidade de ouvir, mas de também dar o prosseguimento para não fugir do assunto principal. Orientação e intervenção farmacêutica que forem adequadas, como a mudança de horário do medicamento para o melhor horário de ação. E de também estarem seguros para redigir uma carta de encaminhamento para outro profissional da saúde. Essa foi a bibliografia utilizada para a elaboração do trabalho. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Meu nome é Adriana Fiuza, eu sou a monitora bolsista
da disciplina de Anatomia Dentária e Escultura. O nosso projeto geral são as plataformas digitais para apoio do ensino de anatomia dental. Esses são os professores da disciplina e os monitores. O título do meu projeto é O apoio às atividades de anatomia e escultura dental em um modelo híbrido de ensino. Os meus orientadores são Luiz Felipe Schneider e o Vladir Guimarães. O projeto tem a intenção de reunir diferentes tipos de acesso ao conteúdo de anatomia dentária. E a produção desses novos materiais de apoio, eles têm como referência projetos anteriores, como o canal no YouTube com vídeos da produção de esculturas em cera. A divisão desse projeto foi coordenado por mim, nessa divisão de mídias e documentos, e cada monitor pegou uma parte de forma mais específica, mas todo o projeto foi coordenado acima por mim. A motivação desse projeto foi promover a autonomia dos alunos, sendo ativos na sua aprendizado, introduzir das atividades educativas de forma rotineira, aproximação com os alunos para retirada de dúvidas, possibilitar acesso ao conteúdo fora da esfera presencial e produzir materiais de formato dinâmico. O objetivo desse projeto foi agregar positivamente a projetos anteriormente produzidos, garantir o aprendizado de maneira dinâmica, capacitar os alunos na produção de escultura dos elementos dentários em cera, consolidar o ensino teórico da anatomia dentária e habilitar os alunos no reconhecimento dos elementos dentários e suas diferenciações entre os grupos e dentro dos grupos. Para satisfazer a motivação e garantir os objetivos, a metodologia aplicada foi a produção de e-books postados na sala do Google Classroom, a elaboração de formulários pelo Google Forms e a formação de grupos do WhatsApp e postagens em mídias sociais, tanto no formato de feed como no formato de stories. Todas essas mídias e todos esses formatos para agregar no canal do YouTube da disciplina o Anatodente UF. O e-book postado na sala do Google Classroom, ele tem como objetivo ser um passo a passo com fotos em cera progressiva para auxiliar na prática de anatomia dentária. E ele tem como base os vídeos postados no canal do YouTube da disciplina. Os formulários feitos através do Google Forms, ele já tem o objetivo de auxiliar no conteúdo teórico da disciplina, sendo formulários tanto específicos de cada grupo, de incisivos, caninos e assim, e alguns de revisão para preparar os alunos para as provas. Então, sendo um específico de grupos de elementos anteriores e um de elementos posteriores. As postagens no Instagram têm diversas formas, mas é para garantir a base da anatomia dental de forma rotineira com o aluno, com um acesso livre. Temos tanto postagens com diversas características básicas e em comum aos grupos dos elementos dentários. Temos destaques também com o passo a passo da escultura, como identificação, elementos de coroa dentária, e também tem o formato de quiz, que é uma maneira interativa de testar o conhecimento dos alunos e a gente ter acesso de como está sendo o aprendizado dele. O apoio direto ao aluno foram grupos do WhatsApp formados tanto com a turma de 2022.1 como com a turma de 2022.2. O objetivo desses grupos do WhatsApp é ter um contato direto com o aluno, em que ali ele se sinta livre para postar dúvidas e fotos com as suas produções de cera. O objetivo é dinamizar o aprendizado desse aluno, em que ele não tenha que esperar o próximo contato presencial para poder retirar as suas dúvidas em relação às esculturas de cera ou conhecimentos teóricos. Em relação aos resultados do material de apoio, 100% considera que essa agregação de diferentes formas foi benéfico para o seu aprendizado. Em relação aos formulários, mais de 90% considera os formulários de revisão benéficos para o seu aprendizado e mais de 90% os formulários específicos também benéficos para o seu aprendizado. Em relação aos posts do Instagram, mais de 80% considera esse meio de acesso ao conteúdo benéfico para o seu aprendizado. Em relação aos grupos do WhatsApp, mais de 90% considera o acesso aos monitores pelo WhatsApp benéfico para o aprendizado. Mais de 80% usou e considera os e-books de passo a passo importantes para o seu aprendizado. 100% dos alunos considera a nossa participação como monitores na aula prática benéfica para o aprendizado e 100% dos alunos considera o nosso apoio uma nota 5, sendo uma melhor nota possível. Aqui são algumas considerações dos alunos, eu vou ler algumas delas. A monitora de anatomia dentária e escultura, eu ouso dizer, será a melhor que a faculdade tem. Os monitores são dedicadíssimos, muito fofos e atenciosos, sempre solícitos a ajudar e aconselhar-nos a fazer e evoluir nas esculturas. Muito do que eu aprendi foi com eles e vou levar para si. Os materiais ajudam muito na teórica e prática de anatomia dentária e escultura.
A monitora é muito atenciosa. Melhores monitores sabem explicar bem como funciona o processo, disponibilizam materiais adequados, o que ajuda muito na hora de fazer o dever de casa. Além de sempre estarem lá, mesmo que não seja presencialmente para tirar as dúvidas. Aqui são algumas referências utilizadas para montar todo o projeto. E aqui eu quero agradecer tanto a banca examinadora, como a Universidade Federal Fluminense, como os professores de disciplina pela oportunidade de ter aí um gosto da docência, essa oportunidade de ter a experiência como monitora e o contato com os alunos e a produção desse projeto. Muito obrigada. Olá, meu nome é Robson, eu sou acadêmico de medicina da UF e, sob orientação da professora Cláudia Rezende, vou falar sobre a utilização de ferramentas digitais no ensino da disciplina de microbiologia clínica, fornecida pelo Departamento de Patologia para os acadêmicos de biomedicina do 5º período. Primeiro de tudo, a Covid-19 foi decretada como pandemia em março, né, de 2020, e por 2 anos aí, basicamente, ela alterou toda a realidade mundial. Frente a tal fato, a comunidade acadêmica precisou se reestruturar e encontrou um ambiente virtual como um meio de manter o fluxo do conhecimento científico. Nesse projeto, a gente busca, mesmo após esse advento, novas ferramentas como métodos de ensino e fomento ao estudo. Então, os nossos objetivos são auxiliar a organização e a atualização da sala de aula virtual, que seria o Google Classroom, fazer uma busca e seleção de novas ferramentas digitais, elaborar atividades avaliativas com essas ferramentas novas, né, para ver como que está sendo o conhecimento dos alunos, bem como auxiliar a sanar dúvidas e a elaborar questões para os alunos com base nos conteúdos abordados em sala, e preparar uma videoaula sob orientação da professora Cláudia. Então, as atividades desenvolvidas estão condizentes com os nossos objetivos e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Com relação ao levantamento de ferramentas digitais, né? Foram levantadas essas 5 ferramentas e agora a gente está fazendo um filtro para ver quais são as mais adequadas para as atividades que a gente vai usar. E essas ferramentas elas foram levantadas por meio de avaliação, blog e até mesmo da descrição dessas ferramentas pelos desenvolvedores. Com relação às questões elaboradas, né? As questões foram elaboradas de acordo com os blocos dos conteúdos e com base nesses blocos a gente tentou sintetizar para fazer uma atividade de revisão mesmo para os alunos se prepararem para as provas. E esse questionário ele foi aprovado pela professora Cláudia e as questões foram orientadas por ela, né, o que deveria ser de fato mais relevante para o conhecimento dos alunos. A outra atividade desenvolvida foi Adote uma Bactéria, que utilizou o Jamboard como uma ferramenta, e os estudantes tinham que, nessa plataforma, justificar as principais características da bactéria, e o que gerou um fluxo bem legal e a gente teve um feedback bem interessante dos alunos. Então, aqui a gente deu as orientações principais e pediu para que eles se dividissem em grupos, já sinalizando qual seria a bactéria que eles utilizariam. E aqui a gente tem a apresentação que eles fizeram, inclusive a professora Cláudia também se apresentou. E aqui a gente entra em si nos tópicos de estudo da bactéria, né? Então, eles tinham que falar as características gerais, as principais vias de infecção que essa bactéria poderia utilizar e bem como os órgãos-alvos que ela teria. Aqui a gente já vê a metodologia diagnóstica, eles teriam que explicar. E aqui a gente tem os tratamentos utilizados e os mecanismos de resistência que essas bactérias utilizam, né? O que foi muito interessante foi a forma como que foi feita a correção, já que a professora Cláudia estabeleceu uma, a monitora passada estabeleceu uma outra, e elas compararam esses dados e, obviamente, a gente não tem capacidade para bater junto com a professora, mas ela nos auxiliou na correção dessa atividade, o que foi o que acrescentou tanto para o monitor quanto para o professor, obviamente, né? E podemos proporcionar a principal finalidade, que seria fornecer a correção para os acadêmicos. Das nossas propostas para esse período é dar continuidade às atividades até então propostas, e a atividade de revisão para esse período, para as atividades, a gente pensou em fazer de uma forma de caça ao tesouro, utilizando as plataformas digitais já levantadas anteriormente, para trazer um pouco mais de
interatividade entre a turma e criar um ambiente lúdico, mas ao mesmo tempo construtivo, né? Então, aqui a gente tem as avaliações dos alunos com relação às atividades passadas, que a gente tem um feedback ótimo, eles gostaram da forma com que foi feita, a gente só teve elogios positivos e é muito gratificante ver que o trabalho está sendo bem visto pela turma e tem uma adesão boa, né? Por fim, aqui tem a bibliografia utilizada e muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Rafaela, eu tenho 25 anos, sou aluna do 8º período de enfermagem da UF, no Polo de Rio das Ostras. Eu sou aluna monitora da disciplina de enfermagem no cuidado da saúde do adulto idoso 2, acompanhando a professora Ionara. O centro cirúrgico ele sempre foi um tema que me despertava interesse. Já entrei na faculdade esperando o momento de poder cursar a disciplina. Ao cursar, demonstrei interesse em ser monitora. Qual é o objetivo da disciplina? Então, desenvolver competências e habilidades no cuidado da enfermagem perioperatória, utilizando metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. As atividades envolvidas foram nos cenários das enfermarias pré- e pós-operatório, centro cirúrgico, central de material esterilizado, sala de recuperação pós-anestésica e comissão de controle de infecção hospitalar. Então, as monitorias elas foram mediadas por tecnologias educacionais, porque a gente está em um novo tempo, onde as tecnologias elas fazem parte do nosso dia a dia e a gente não tem como deixar de incluir nesse processo. Então, diante das tecnologias educacionais foram importantes para as monitorias, onde facilitou a comunicação e auxiliou as atividades a serem mais dinâmicas e permitiu que os alunos que moram em locais distantes pudessem participar. A aula em si, então ela tem um tempo de duração em média de 60 minutos. O público-alvo foram os alunos do 6º período de enfermagem da turma de enfermagem e cuidado da saúde do adulto idoso 2. O tema foi conhecendo os materiais e os termos cirúrgicos. Então, um ponto que os alunos sempre reclamaram foi porque eles tinham dificuldade em conhecer os termos e os materiais utilizados no centro cirúrgico. Então, assim, a gente pensou em montar essa aula para poder auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Quais foram os objetivos? Então, compreender a formação dos termos cirúrgicos, formar corretamente esses termos, conhecer as pinças cirúrgicas, identificar o seu correto uso, montar adequadamente a mesa cirúrgica. Como recursos, então, a gente utilizou quadros, caneta, EVA, caneta permanente, papel cartão, cola e folha 4. Então, a aula ela vai iniciar com uma conversa prévia para a gente poder entender o que os alunos já têm de conhecimento, para a gente poder dar continuidade e iniciar a primeira dinâmica. Acontecerá da seguinte forma. Então, nós temos um EVA, onde a gente tem os prefixos, que é para indicar a parte do corpo que vai ser realizado o procedimento, e o sufixo, onde a gente está relatando o ato cirúrgico que vai ser realizado. Então, ali a gente tem íster, apêndice, laringo e bronco. São alguns dos termos utilizados. E ectomia e escopia são alguns sufixos que a gente colocou. Lembrando que existem outros. Então, o aluno vai escolher um prefixo e um sufixo para poder formar a palavra. E ele terá que indicar para a gente o que essa palavra está indicando. Então, qual o procedimento será realizado. Então, um exemplo é a histeroscopia ou a histerectomia. São dois exemplos que a gente está usando aqui. A segunda atividade é onde a gente tem os cards. Então, nesses cards existem materiais cirúrgicos. E cada aluno receberá um card. Ele terá que indicar para a gente que material é aquele e qual a função desse material. Mas lembrando que é um card e atrás dele tem, então, o nome e a função do material. Então, o aluno pode ler também para a turma, caso ele não conheça. Esse material ele é importante para a gente realizar a nossa última dinâmica, que é a montagem da mesa cirúrgica. Então, esse é um exemplo de que está escrito atrás. Então, a montagem da mesa cirúrgica, nós fizemos a divisão em 4, que é uma divisão mais simples. Então, a gente divide em diérese, hemostasias, especiais e a síntese. E como que vai acontecer? O aluno vai pegar o material, vai pegar a pinça, vai ler pra gente o que é, para que serve a pinça e indicar o local que a gente deveria colocar. Então, uma tesoura de maio, onde que ele colocaria esse material. Então, no tempo da diérese. Uma pinça PEAN é uma pinça hemostática, então ele vai indicar aonde que local colocar essa pinça. Outra forma também de se fazer é utilizar os próprios materiais que temos no laboratório para poder fazer isso. Então aqui é uma pinça PEAN, a gente vai pegar e vai colocar um bisturi, que local eu colocaria,
um bisturi elétrico. Então, dessa forma, a gente tem trabalhando a montagem da mesa cirúrgica. Esses são alguns dos materiais que nós temos no laboratório. Então, dedicamos o último momento para poder sanar as dúvidas. Como foi dito anteriormente, os alunos expressaram uma dificuldade nas terminologias cirúrgicas. Então, pensando nisso, nós criamos um dicionário de termos cirúrgicos, onde vai estar organizado por ordem alfabética os termos. Então, vai ter apendicectomia, esteroscopia, onde os alunos vão poder conhecer os termos cirúrgicos. Olá a todas e todos, meu nome é Pedro Macedo, sou estudante de Serviço Social aqui da UF de Rio das Ostras e é um prazer estar participando da Semana de Monitoria. Eu sou monitor no projeto Decifrando a Teoria Política, os autores clássicos, suas teorias e seu contexto histórico. O projeto é vinculado à disciplina de Teoria Política, ministrada pela professora Vânia Noeli Assunção, que eu tenho o prazer de ter como orientadora nesse processo de iniciação à docência. No tocante a motivações e objetivos, eu destacaria, assim, 2 pontos. O primeiro diz respeito ao exercício do contato com o outro, né? Eu acho que isso é especialmente significativo agora, depois de um período de isolamento social, de ensino remoto, que foi tão duro para a gente, e tem sido muito potente retomar o ensino presencial com a experiência da monitoria. E o objetivo é construir esse caminho para a docência mesmo, né? Isso é algo que eu cultivo já há algum tempo e eu já tinha buscado estabelecer interlocuções nessa direção, mas sem dúvida a monitoria tem sido a experiência mais significativa para mim nesse sentido. Com relação à metodologia, os encontros acontecem presencialmente com a turma, uma vez por semana. Tivemos apenas a exceção de um encontro que não pôde ser presencial, felizmente todos os outros poderão ser, respeitando, claro, todos os protocolos que a UF adotou durante esse período. Eu também participo das aulas da disciplina toda semana, isso é uma dinâmica importante, porque além de estar sempre me atualizando ali sobre aquele tema, também estou acompanhando, né, o debate da turma. Com relação aos recursos pedagógicos, há sempre uma tentativa de variar na medida do possível. É claro que sempre tem ali aquela parte mais expositiva, a gente tenta dialogar muito a partir das dúvidas dos colegas também, mas em uma ocasião ou outra a gente sente a necessidade de trazer trechos dos textos para ler em conjunto, ter trechos que são muito importantes ou que são muito difíceis, né? E aí eu tento trabalhar ali sempre a partir das formulações dos estudantes mesmos, né? Um outro recurso interessante que eu acho que também ajuda a fomentar assim, a autonomia intelectual é o estudo dirigido, né? Foram aplicados 2 estudos dirigidos. Da unidade 1 foi elaborado pela professora, da unidade 2 foi elaborado por mim, e nos 2 casos eu recebi individualmente os estudos e também dei um feedback individualmente, com comentários, mas também tentava trazer um feedback mais coletivo, com aquelas questões que eu sentia que estavam ali mais candentes. Além disso, sempre a sugestão de materiais complementares, filmes, até quadrinhos e animes que dialogam, né, com o conteúdo da disciplina. Quanto aos resultados parciais, o primeiro ponto que eu destaco é com relação ao desenvolvimento das habilidades docentes, né? Porque embora já houvesse desde o início uma identificação assim, com essa tarefa da monitoria, tinha ali aquela timidez e também aquela imaturidade, né? Eu sinto que já avancei bastante nesse aspecto, tanto em relação à linguagem, mas também com relação a uma escuta ativa, assim, né? Eu tenho compreendido que um bom professor, ele sabe escutar bastante, né? Não só falar, sabe sentir a turma. Um resultado muito positivo também que a gente teve foi com relação à participação, né? A adesão dos alunos, assim. Os encontros onde nós tivemos menos pessoas, tanto no período anterior quanto nesse, a gente tinha 4 pessoas, sendo que muitos encontros chegavam a ter 9 pessoas, até um pouco mais. Então, foi muito feliz nesse sentido, né? E, para além disso, eu acho que se tratando de uma matéria tão difícil, acho que o rendimento da turma foi muito bom, né? E aqueles que participaram mesmo
da monitoria conseguiram se destacar bastante e eu recebi também alguns feedbacks bem positivos, né, que deixa a gente bastante feliz. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. É um prazer, né, como já disse, estar participando aqui da semana de monitoria e eu vou deixar aqui algumas bibliografias utilizadas. Olá, bom dia, meu nome é Clara Santos e eu vou apresentar o meu projeto de monitoria Design e Desenho, Observação em Ação, da disciplina de Desenho de Observação com a professora orientadora Gisela Pinheiro Monteiro. Bem, eu vou começar falando só um pouquinho sobre a disciplina em si. A disciplina de Desenho de Observação é uma das 4 cadeiras iniciais do curso de Desenho Industrial e é por meio dela que os alunos eles começam a construir a capacidade de representação e comunicação gráfica, que é extremamente importante para o ser designer, né? E os objetivos da disciplina são apresentar aos alunos as técnicas, os instrumentos e como realmente chegar nesse nível de representação visual e gráfica, né? Bem, dentro do que tange na parte de responsabilidade na monitoria, né, responsabilidade do monitor, auxiliar realizar atendimentos extra-classe, auxiliar os alunos nas suas atividades, auxiliar no desenvolvimento de material didático, de trabalhos e de exercícios. E, bem, aqui eu botei um pouco também sobre os meus horários de funcionamento, que eu não vou entrar muito, do funcionamento da monitoria junto às aulas, que eu não vou adentrar muito. E os tópicos abordados dentro dela vão desde esclarecimento de dúvidas de exercícios até reposição de conteúdos em caso da falta do aluno. E o projeto ele veio exatamente dessa responsabilidade do monitor, porque no momento que eu comecei a trabalhar também com a parte da elaboração de material didático, eu percebi que tinha uma distância entre os alunos desse material. Afinal, o material ele era sempre introduzido nos planos de aula, mas o aluno nunca tinha muito contato com o material em si, e até chegar na hora da aula que ele ia chegar, ia ver aquele material e ver como é que ele ia fazer. E depois, quando também eles voltavam para casa, eles não tinham mais o contato com o material. Então, a ideia foi, a proposta, né, foi a criação de um bloco de exercícios guia que pudesse ficar com o aluno e que possa ser impresso por eles no começo dos semestres e que vai ser atualizado tanto pela professora como pelos monitores nos próximos semestres, né. A metodologia, né, no caso na parte da pesquisa, para realmente poder fazer uma construção e uma organização de informações coerentes com o desenho de observação, foram realizadas pesquisas e estudos com os autores de referência no assunto e que estão também dentro da parte da ementa da disciplina, que são Alan Pipe e Donis Dondes. E na parte da construção desse material, né, foi pensado num bloco de exercícios diagramado em A4, posição de paisagem, com fundo branco, para facilitar a impressão e a execução desses exercícios, né? E o arquivo ele também foi todo feito no Figma, que é um programa online colaborativo muito fácil de usar para as pessoas que já estão ligadas nessa parte do design, e ele tem essa capacidade de fazer de você realizar mudanças nos arquivos muito fácil. E foi por isso, já pensando nessa transferência de passar esse projeto de mim para as pessoas, para os próximos monitores, que eu planejei ele todo no Figma. Bem, o bloco aqui, botei uma imagem da capa do bloco. Essa imagem foi um desenho de autoria própria, orientado pela própria orientadora, né? Aqui tem uma imagem do sumário com os temas e os nomes dos exercícios. Aqui na parte do bloco, que são as páginas realmente, né? A gente tem 2 cabeçalhos, um deles é de identificação da faculdade, que é o que está mais abaixo, e no de cima ele está separado por dimensão, que é o tema, exercício dentro do tema, né? Qual o número desse exercício dentro do tema, qual é o nome desse exercício e se ele é em vídeo ou não. E depois, assim, uma pequena descrição do que vai ser pedido dentro desse exercício. E resultados parciais, né? O projeto ele está em fase de testagem, então a gente está considerando fazer algumas modificações, considerando os feedbacks que os alunos nos dão, né? E já tiveram algumas coisas que nós
fomos alterando exatamente para fazer com que os exercícios fiquem mais fáceis e mais possíveis de serem feitos da maneira que a gente estava imaginando. E um desdobramento que eu imagino que possa ser muito interessante para o futuro é realizar, fazer um outro arquivo paralelo com o gabarito do que é esperado dentro desse bloco de exercício. Aqui são as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção. Bom dia, meu nome é Milena Lopes da Silva Carvalho, eu sou estudante do 7º período de Engenharia Civil na UF e atualmente eu sou monitora de práticas geotécnicas, orientada pelo professor Manuel Isidro de Miranda Neto. Bom, nesse projeto, eu junto com o meu orientador, nós decidimos abordar o sistema de classificação de solos, já que esse assunto é justamente uma aplicação de 3 ensaios muito importantes que são realizados no laboratório, que seriam a análise granulométrica e os limites de consistência do solo, que é o limite de liquidez e de plasticidade. Esse projeto, ele engloba, né, a parte prática das disciplinas de Mecânica dos Solos 1 para Engenharia Civil, Física e Mecânica dos Solos para Engenharia Agrícola e Ambiental e Mecânica dos Solos 5 para Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente. Em relação à motivação dos objetivos, consiste em auxiliar os alunos que cursam a matéria de Mecânica dos Solos no laboratório, facilitando a compreensão dos ensaios, não só os 3 ensaios necessários para classificar o solo, mas como também os outros ensaios realizados ao longo do período. E, além de ajudar os alunos a compreender os procedimentos de laboratório, o objetivo é que eles aprendam também como aplicar os parâmetros que a gente acha nos ensaios, né? Então, para que serve a curva granulométrica, por exemplo? Além de saber como fazer a curva granulométrica, é preciso também saber qual é a utilidade dela, o que ela fornece para a gente. Isso se estende a outros parâmetros também, como a massa específica dos solos, os próprios limites de consistência, né? Enfim. Então, além da parte instrumental, de como você realiza o ensaio, os processos do ensaio, o objetivo é fazer com que o aluno consiga interpretar e analisar os dados que a gente coleta através das práticas geotécnicas. Em relação à metodologia, ela consiste na elaboração de uma apostila, abordando todos os ensaios da matéria. Essa apostila, ela foi feita seguindo as normas técnicas de cada ensaio, só que de uma forma mais resumida, com mais ilustrações sobre os passos, né? E ela tem os materiais, as aparelhagens, os procedimentos, os cálculos, e também no final de cada capítulo ela tem um formulário. Esse formulário, ele foi feito para que o aluno imprima, né? E durante as aulas de laboratório ele possa acompanhar o que está acontecendo, possa anotar os valores encontrados e o que acaba fazendo com que o aluno participe mais da aula, né? Que ele fique mais envolvido com a aula de laboratório. Aqui tem uma demonstração da apostila, esse seria o primeiro capítulo, e esse aqui é o segundo capítulo. O primeiro é de análise granulométrica e o segundo é o do ensaio de massa específica dos sólidos. E aqui também tem o exemplo do formulário, que é o primeiro formulário de análise granulométrica. Ele não está completo, mas é só realmente para exemplificar, né, como que é o formulário. Bom, um outro método, uma outra metodologia, além da apostila, é o acompanhamento de todas as aulas de laboratório das 3 turmas, dando suporte tanto aos alunos quanto à professora Juliana Pessim, que é responsável pela parte prática de mecânica dos solos. Além disso, tem também os atendimentos extra-classe via WhatsApp, para sanar alguma dúvida que tenha ficado. E, por último, um material extra sobre como usar os parâmetros dos ensaios para poder classificar o solo por meio dos 2 sistemas mais utilizados, que é o sistema unificado e o sistema de classificação rodoviária. E esse material, ele também contém exercícios com gabarito, para que o aluno realmente fixe essa matéria. Em relação aos resultados parciais, apenas 24 alunos responderam à pesquisa. Desses 24 que responderam, todos eles falaram que utilizaram a apostila e que acharam a linguagem dela de fácil compreensão. Dos 24 alunos, 19 responderam que a apostila ajudou muito na resolução de trabalhos e provas, e apenas um dos alunos respondeu de forma intermediária, que estudou mais ou menos.
Em relação à monitoria, dos que responderam à pesquisa, apenas 58,3 procuraram a monitoria em algum momento, e desses, 92,9 afirmaram que a monitoria contribuiu para sanar alguma dúvida, né? Que ela realmente foi importante. Bom, aqui temos as referências que foram utilizadas, né? Os 2 livros, e também as videoaulas do canal GeoTeaching, da professora Juliana Pessim. E é isso. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha resumido bem o meu projeto e eu agradeço pela oportunidade. Olá a todos, me chamo Gabriel Braz, sou estudante de Engenharia Agrícola e Ambiental e monitor do projeto de Máquinas, Mecanização e Implementos Agrícolas. Venho aqui na 24ª semana de monitoria apresentar o meu relato intitulado Interlocução entre Pesquisa e Docência no Ensino de Máquinas Agrícolas. Então, como introdução a esse projeto, a gente pode citar que na agricultura a mecanização ela é capaz de otimizar a produção quando utilizada em condições favoráveis e bem dimensionada. Dentro dessas condições favoráveis, a gente tem um fator limitante, que é a declividade, e esse fator se torna um risco tanto para o equipamento quanto para o operador. Então, nesse viés, se torna algo imperativo no conhecimento profissional agrícola, conhecimento acerca dos conceitos de declividade e a sua inserção no cenário agrícola, bem como a viabilidade e condições de operação do maquinário em tais condições. Então, como motivação a esse projeto, eu posso citar a conexão pesquisa e docência. Eu realizo um projeto de pesquisa voltado para a expansão da mecanização em função, entre outros critérios, das classes de declividade. Então, com isso em mente, eu vi no programa de monitoria uma oportunidade de fazer um link, uma conexão entre esses 2 mundos, e também uma outra motivação intitulada Vivência e Experiência, que é a possibilidade de viver a docência de forma prática no modelo presencial. Eu pude participar do último programa de monitoria, que foi realizado de forma remota. Então, nesse programa, eu estou tendo participação nas atividades de campo, de contato com os tratores e no desenvolvimento de atividades práticas do mesmo viés com os discentes. Então, dentre os objetivos, eu posso indicar aqui 3 tópicos. O primeiro, que já foi mencionado, é o aprimoramento do perfil e experiência de docência, algo que eu já venho construindo desde o último programa de monitoria. Uma revisão e aplicação prática do conteúdo, contando ali com auxílio nas práticas de identificação dos componentes agrícolas e suprindo gaps no conteúdo junto à classe. E uma interação e aplicação do conteúdo, visando ter uma visualização do conteúdo como parte prática do trabalho do engenheiro agrícola, demonstrando as possibilidades de estudo em campo e no ramo científico dentro do conteúdo proposto na disciplina. Então, dentro da metodologia, eu posso citar o atendimento e suporte com a disponibilização dos meus meios de contato por e-mail e DUF e por WhatsApp pessoal, além de horários de atendimento presencial, bem como a criação de um grupo com toda a classe no WhatsApp para que sejam sanadas dúvidas gerais. Além disso, a gente tem as práticas com o trator, então eu pude participar junto do docente das aulas práticas de identificação de componentes do trator agrícola, bem como a operação desse trator. Uma aula expositiva em integração do conteúdo, então uma aula ali dentro do cronograma voltada para o setor de estabilidade lateral dos tratores e a declividade agrícola, e principalmente o hands-on, então a aplicação prática dos conhecimentos transmitidos em sala de aula, com o desenvolvimento de um projeto em campo ao final do programa de monitoria. Então, como resultados parciais até agora, eu posso citar a vivência na docência, como reconhecimento das nuances do ensino e lecionamento no modelo presencial, percebendo as principais questões ali na interação entre professor e discente, a participação efetiva nas práticas, então a gente teve a apreensão de um quórum muito grande nas atividades práticas, com a interação de alunos, inclusive de períodos remotos, ali nas atividades de envolvimento na operação de equipamentos e identificação de componentes do trator agrícola, bem como feedbacks positivos. Então, no último período, a gente pôde ter ali um formulário de respostas anônimas para avaliação do trabalho do monitor, então eu pude avaliar ali um ótimo desempenho do meu trabalho, com sugestões como a criação do grupo de WhatsApp, que foi adotado nesse período atual, facilitando o contato com a classe. E nos resultados esperados, até o final do programa de monitoria, eu posso citar ali
é o engajamento da classe, então a busca pelo contínuo engajamento de toda a classe pelo conteúdo apresentado na disciplina e também a participação nas atividades práticas, tanto de manejo do equipamento como de identificação de todos os componentes desse trator, e também o nosso projeto final de análise de declividade, então a gente vai desenvolver ali um projeto de levantamento de declividade e as suas classes numa área de terreno acidentado dentro do campus, que é o Laboratório de Práticas Agrícolas Sustentáveis. Então, ali a gente vai ter uma interação entre a classe de aula e o estudo científico. E, por fim, eu apresento aqui todas as referências utilizadas nesse relato e eu deixo aqui meu agradecimento pessoal a todas as classes de discente e também ao meu orientador, o docente Flávio Castro. Oi, meu nome é Stephanie, eu sou aluna de Administração Pública Bacharelado e eu me encontro como monitora da disciplina de Tecnologia Social e Economia Solidária. Bom, a tecnologia social, ela pode ser chamada desse modo quando a tecnologia se incumbe de tratar de problemas propriamente sociais. É um contraponto à visão mercadológica, ela parte de um outro pressuposto. Ela não busca somente o lucro, mas sim o desenvolvimento de grupos através do conhecimento e desenvolvimento de atividades de todas as pessoas que estão ali inseridas. Alguns autores, inclusive o próprio Instituto de Tecnologia Social, eles assemelham muito o significado de tecnologia social ao significado de economia solidária. Tendo em vista seu caráter de colaboração e solidariedade entre membros, a gente pode até dizer que a economia solidária, ela utiliza da tecnologia social para poder se desenvolver, gerando conhecimento entre os membros, numa gestão autogestionária, ou seja, a hierarquia entre as pessoas, e todos os integrantes, eles são apropriados de tudo que acontece. A gente já viu o conceito de tecnologia social e o conceito de economia solidária, e a gente pode chegar numa conclusão que ambas as coisas ela têm um caráter muito social. E esse caráter social atribui à disciplina uma visão mais extensionista, fazer com que a matéria ela não se resuma ao que a sala de aula. Ela consegue expandir para as pessoas de fora até mesmo da universidade. E partindo disso, nosso projeto de monitoria, desenvolvido pela professora Thaís e pelo professor Abegão, ele tem esse objetivo de trazer a prática para os alunos na sala de aula. Infelizmente, no momento da aula, os professores não conseguem abordar todos os temas, porque tem alguns pontos que são mais complicados do que outros, então acaba que algumas coisas podem acabar ficando de fora, como alguns vídeos, alguns exemplos. Eu, enquanto monitora, atuo como auxiliar aos alunos para ajudar na compreensão do referencial teórico associando a referência prática, trazendo exemplos, vídeos, fazendo levantamento de dados. E por causa do desenvolvimento dessas atividades e de trazer mais a prática para os alunos durante a monitoria, associando ao referencial teórico, a minha própria função de monitora, ela não se resume ao auxílio. Ela acaba se tornando extensora também. E pesquisa. Enquanto monitora, eu tenho a função de levantar dados e levantar tecnologias sociais e economias solidárias de toda a América Latina, com foco no Brasil e da região sul-fluminense. E que eu possa proporcionar aos alunos sempre experiências que existem na prática e como elas funcionam de fato, para contribuir com mais exemplos e mais práticas do que realmente acontece em relação à tecnologia social e economia solidária. Por isso, a gente pode dizer que a motivação principal da monitoria não é apenas auxiliar o aluno, mas é proporcionar a ele experiências práticas para que ele consiga enxergar fora da sala de aula e ele consiga associar o que ele está aprendendo ali na teoria com os textos dos autores como Paul Singer e Dagnino e de instituições especializadas no assunto com o que realmente acontece. Em relação aos resultados parciais, o projeto de monitoria, por óbvio, ele busca contribuir para a maior compreensão do aluno em relação ao referencial teórico. E eu atuo nessa ponte entre o referencial teórico e a prática. Mas não só isso, como o projeto de monitoria ele tem esse caráter extensionista, como resultado parcial, a gente também busca criar, por meio de pesquisas, um banco de dados de tecnologia social e economia solidária, que vai ser utilizado como base. Um dos métodos que a gente utiliza para desenvolver a monitoria é o debate entre o orientador e o monitor, que no caso sou eu. Esses debates servem para a gente coordenar o que está sendo passado em sala de aula e o que eu estou passando na monitoria, se você conseguir complementar a outra. Outro ponto utilizado como metodologia são os encontros que eu realizo. São 2 encontros. Um encontro nas terças e um encontro nas quintas-feiras. Eu, enquanto monitora, também utilizo como metodologia a plataforma Corais, que é uma plataforma de design thinking, onde a gente pode criar um projeto e alimentar esse projeto com relatórios periódicos, dando atividades para cada membro realizar. A gente utiliza essa plataforma Corais com um projeto de criação do regimento interno do Fundo Solidário de Volta Redonda, que é um curso que está sendo desenvolvido toda sexta-feira, que vai acontecer até o final de novembro, onde o objetivo principal é criar para esses fundos um regimento interno e a forma encontrada de avaliação de participação dos alunos é essa plataforma Coral. Eu assumi, então, a função de administrar essa plataforma com a alimentação desses relatórios e auxiliando o aluno a utilizá-la também. Passado todos esses pontos, desde a conceituação básica até os resultados que a gente pretende alcançar com a monitoria, a gente chega à conclusão que o projeto
de monitoria como um todo, ele não se resume ao referencial teórico. Muito pelo contrário, eu, enquanto monitora, busco enriquecer o conhecimento teórico com um conhecimento prático, trazendo experiências proporcionadas pela incubadora e pela pesquisa por mim realizada. Assim, contribuindo para que o aluno saia da disciplina com um conhecimento teórico e prático que possa reproduzir futuramente, caso eles queiram ou pretendam de alguma forma. Olá pessoal, meu nome é Diana, eu faço parte do projeto de monitoria de orientação na elaboração de trabalhos acadêmicos científicos que tem como orientadora a professora Denise. Então, para os alunos de engenharia, os trabalhos acadêmicos são bem importantes. Eles são meios de divulgação e avaliação dos nossos resultados. Muitos desses jovens, quando ingressam na universidade, têm dificuldade de produzir esse tipo de documento, com qualidade de apresentação, organização e até desenvolvimento lógico. Por isso, esse projeto veio para orientar os alunos na elaboração desse tipo de trabalho, a fim de agilizar e facilitar a construção deles, visando suprir essa deficiência que a gente percebeu. Nós desenvolvemos 3 temas: o de referências e pesquisas confiáveis, escrita acadêmica e metodologia científica. A conversa sobre referências já aconteceu e ela foi aberta para a UF toda. Sobre o tema de escrita acadêmica, foi realizada com os alunos de introdução à engenharia metalúrgica durante a aula deles. E a de metodologia científica a gente pretende realizar até o final deste período. A gente colocou também folders nas TVs da escola com informativos de dicas rápidas, como o uso de Zotero e do periódico CAPES. Foi disponibilizado também um horário semanal para atendimento dos alunos com possíveis dúvidas, para a gente possa debater e estar suprindo essa demanda. Essa apresentação é focada no tema de escrita acadêmica. Durante a dinâmica de escrita acadêmica, foi utilizado 2 sites de interação, um no momento inicial, para a gente fazer uma dinâmica de quebra-gelo, e o outro no final, para podermos avaliar o conhecimento obtido durante a apresentação. Foi feita uma apresentação de slides também e uma pesquisa de opinião no final da apresentação. Aqui alguns resultados. O resultado da dinâmica quebra-gelo foi descobrir que eles sentem mais dificuldades em encontrar fontes confiáveis, formatação correta dos documentos e saber por onde começar a pesquisa deles. Encontrar fontes confiáveis a gente aborda no tema de referências e os demais temas foram abordados durante essa apresentação. Na dinâmica para avaliação dos conhecimentos, eles foram bem em quase todas as questões, exceto na última, que o nível de acerto foi de 38%, e eu acredito que era porque foi uma pergunta mais elaborada, ela foi um pouco maior, tinha os textos maiores e exigiam mais atenção deles. Esses são os resultados obtidos com a pesquisa de satisfação. Dá para ver que eles ficaram bem satisfeitos. E o que mais chamou a atenção foi que 100% do público disse que participaria de mais encontros como esse, com a mesma pegada, no mesmo estilo. E aqui é algumas das coisas que eles disseram pra gente. Por exemplo, uma coisa que beneficiou eles foi o fato deles agora saberem do benefício do Office 365 com o acesso do e-mail UF, né, o UF e-mail, que é uma coisa que antes eles não sabiam e agora eles compreendem e vão acessar um recurso que a universidade disponibiliza para os alunos. E aqui estão as referências para a construção desse trabalho.